O celular repousava sobre a mesa da cozinha, seu display emitindo um brilho pálido no ambiente mal iluminado, como se absorvesse a luz fraca do poste da rua que se filtrava pela janela. As gotas de chuva batiam no vidro em um ritmo hipnótico, quase sinistro, como se o próprio tempo conspirasse para tornar aquele momento ainda mais pesado. Por alguns instantes fiquei apenas observando a notificação do novo áudio, adiantando o inevitável. Até que, com mãos trêmulas e um nó na garganta que ameaçava sufocar qualquer reação, estendi os dedos em direção ao aparelho. O toque na tela foi suficiente para fazer a imagem tremular levemente, como se até o reflexo da luz temesse o que estava por vir. Ao pressionar play, a voz do meu pai encheu o espaço. Fria, calculada. A mesma entonação com que ele costumava analisar relatórios financeiros quando os números não fechavam a seu favor. Você não faz mais parte do negócio. As palavras caíram como um veredito, sem espaço para réplica, sem sombra de dúvida ou arrependimento. Era uma decisão irrevogável, gravada a fogo, selada como um decreto. Ao fundo, o murmúrio quase imperceptível da minha mãe, sem drama, sem tentativas de amenizar o golpe, apenas 3 sílabas cortantes. É melhor assim. Aqueles 3 vocábulos ecoaram como uma lâmina cravada no peito. Fiquei paralisada diante da janela, onde a cidade se dissolvia em uma mancha cinzenta atrás da cortina de chuva. Cada gota que escorria pelo vidro levava consigo fragmentos do que eu fora, as noites em claro fechando contratos, as viagens intermináveis, as planilhas que dominaram minha vida por uma década. Tudo desmoronado em poucos segundos, não pela mão de um estranho, mas por aqueles em quem eu depositara confiança absoluta. Os dedos pairaram sobre a tela hesitantes, como se o botão de resposta fosse um abismo. 1000 argumentos explodiram na minha mente, perguntas, acusações, súplicas, mas nenhum deles encontrou caminho até os lábios. Em vez disso, digitei apenas 2 palavras secas e definitivas: entendido. Enviei. Silenciei as notificações. E de repente o apartamento mergulhou em um silêncio tão denso que parecia vibrar. Nos dias que se seguiram, acordei às 6 da manhã por puro hábito, mas o vazio da casa pesava como chumbo. As paredes pareciam ter se fechado sobre mim, sufocantes. Antes, as manhãs eram uma enxurrada de e-mails, ligações urgentes, prazos apertados. Agora a tela do celular permanecia estéril, indiferente. Algumas vezes, por inércia, abria a caixa de entrada corporativa, e a cada aviso automático acesso restrito a este usuário. Era como se alguém me desferisse um soco no estômago. A empresa que ajudei a construir seguia adiante sem mim. No site, um release recém-publicado exibia o sorriso triunfante da minha prima, agora no cargo que eu ocupará, segurando entre as mãos os projetos nos quais eu havia investido meses de trabalho. Colegas da área mandavam mensagens cautelosas, uns fingiam ignorar minha saída, outros sondavam detalhes com falsa casualidade, alguns ofereciam condolências vazias. Quase não respondi a nenhum. Em vez disso, passei horas vagando pela cidade, cruzando com vitrines de lojas que já foram nossas clientes, cafés onde costurava negociações milionárias. Cada esquina era um lembrete cruel de que minha identidade havia sido apagada daquilo que eu chamava de minha vida. Mas foi nessas caminhadas sem rumo que algo começou a se mover dentro de mim. Não era mais a dor crua da rejeição, mas uma faísca teimosa, quase imperceptível, escondida nas sombras da minha própria resiliência. À noite, sentada à mesa da cozinha, abria um caderno em branco e deixava as ideias fluírem. Esboços de coleções, conceitos ousados, estratégias que nasciam não das amarras corporativas, mas da minha visão pessoal, livre, audaciosa, sem medo de quebrar regras. Não toquei nas economias, apesar do montante considerável. Guardei cada centavo como munição, sabendo que o momento certo para usá-la chegaria. E à medida que as páginas se enchiam de anotações, aquela centelha inicial se transformava em uma chama persistente, a mesma que senti pela primeira vez naquele dia. A certeza silenciosa, porém inquebrantável, de que eu merecia existir além daqueles que me descartaram. 6 meses depois eu estava no meio de um salão amplo, banhado por uma luz suave que se derramava pelas janelas. As paredes brancas refletiam o sol da manhã, e sobre a porta, uma placa de aço fosco exibia meu nome em letras discretas. Era meu espaço, financiado com meu próprio dinheiro, sem um único real dos fundos da família. Cada detalhe, das prateleiras à embalagem dos produtos, fora escolhido por mim com minhas mãos. O cheiro de madeira nova e o aroma suave do café criavam uma atmosfera acolhedora, daquelas que convidam a ficar. A inauguração foi modesta, mas o salão foi se enchendo aos poucos, antigos clientes, rostos familiares, mas também pessoas que eu nunca havia visto.
Alguns observavam a coleção com curiosidade cautelosa, outros com admiração genuína. Captava olhares que misturavam respeito e intriga. Para alguns, talvez eu sempre seria aquela que foi demitida. Mas para outros, já começava a representar algo maior, a prova de que é possível renascer das cinzas. Foi então que os vi. Meus pais, parados junto à entrada. Minha mãe varreu o ambiente com um olhar calculista, detendo-se nas vitrines, como se tentasse medir o alcance daquilo que eu havia criado. Meu pai, imóvel sério, fitava-me diretamente. Não havia aprovação nem reprovação em seus olhos, apenas um vazio indescritível. Nossos olhares se encontraram por um instante fugaz, e naquele segundo cabiam uma vida inteira. O passado que não voltaria, o presente em que eu já não era mais uma extensão deles. Saíram em silêncio, sem uma palavra, sem uma compra, sem um gesto. Mas isso já não importava. Quando o último convidado se foi e girei a chave na fechadura, a placa com meu nome brilhou fracamente na noite úmida, refletida no asfalto molhado. Uma onda quente de certeza percorreu meu corpo. Não precisava mais do aval de ninguém. Aquela mensagem de voz que um dia pareceu o fim de tudo não passará de um pontapé inicial, o primeiro passo de uma jornada que agora eu sabia, sempre foi minha.